amor, que nós possamos aqui nessa noite já ligados à espiritualidade, aproveitar para renovar nossas energias, aproveitar esse feriado aqui que nos oportuniza ter, às vezes, a rotina um pouco mais tranquila, a gente chega mais sereno, ou se a gente vem mesmo assim do trabalho, que a gente consiga aproveitar essa vibração já mais serena, mais equilibrada do que aquela que a gente traz aí de fora. Então, sintam-se todos abraçados aqui. Aqueles que vêm pela primeira vez, nossas boas-vindas, que possam, como a gente sempre diz, estarem aqui outras quartas-feiras, outros dias da semana também, nos tantos outros trabalhos que a casa oferece, né? E que a gente, apoiados no Evangelho, consiga sair sempre daqui, melhor do que a gente entrou, mais harmonizados, com os nossos pensamentos, que sempre são fonte geradora de energia, né? Mais organizados e com certeza mais próximos de Jesus. Aqueles nossos amigos também que acompanham pelas redes sociais, sintam nosso acolhimento a cada um de vocês. E a gente pede para vocês desligarem os celulares, aquele momento da gente se recolher, então aquela vibração às vezes atrapalha, a luminosidade, para que a gente consiga manter o equilíbrio do nosso trabalho do início até o final. A gente sempre vem com alguns recados. A gente vem falando já desde o finalzinho da semana passada sobre o kit de higiene pessoal, pedindo ajuda de vocês, a maneira que for possível, né? A gente tem a evangelização infanto-juvenil e a mocidade dos sábados, e eles sempre necessitam desse kit, né? Que é escova de dente, creme dental, shampoo e sabonete. Então, se cada um de vocês puderem, como for, né? Ou em quantia, ou com o kit mesmo, nós agradecemos a colaboração de vocês. E os nossos eventos na casa sempre estão acontecendo, eventos muito legais, muito bons. Em maio agora a gente tem um que está se aproximando, que é bem bacana, que vai acontecer no dia 25 de maio, no Espaço Jardino, aqui no buffet bem pertinho, na Padre Estevão Pernet, é a noite da pizza. Então, uma noite com pizza, vários sabores, com entrada aqui, eu já estou vendo que tem sardela de entrada, vai ser um dia bem legal, com música ao vivo, com bingo, espaço kids, então, para aproveitar e levar a família toda mesmo, desfrutar desse momento, e os convites no valor de R$50, e crianças de 4 a 8 anos, 25. Os convites sempre lá na livraria. A gente lembra também, a gente tem o site do Paz e Amor. Lá é um lugar hoje, como as coisas estão mais evoluídas, mais modernas, e facilita a gente não precisar vir até aqui. Lá no site a gente tem o pazeamor.org, e a gente tem todos esses recados lá, que às vezes vai passando aqui, mesmo que no telão ele passa, a gente perde, dá para abrir lá no site. E outra coisa legal que a gente estava conversando aqui é sobre os temas das palestras de todo mês. Então dá para a gente abrir, acompanhar, de repente ver aquela que a gente se interessa mais e se programar para estar aqui assistindo. Para essa noite de hoje a gente vai contar com a nossa amiga Marisa na leitura do Evangelho. A leitura do livro de mensagens, nossa amiga Núbia fará por nós. A prece de abertura, Laurice fará por nós. E a palestra da noite, Saúde da Relação Pais e Filhos, do livro de Alírio Cerqueira Filho, a nossa grande amiga Lilian Aprobato vai falar por nós. Então, que a gente possa aproveitar essa noite e essa palestra com a Lilian. As vibrações, a Ana Paula fará por nós. E a prece final, pelo Humberto. Então, que a gente possa aproveitar e já dar início ao nosso trabalho. Boa noite a todos. Ó Espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente.
Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que cabe a cada pai e a cada mãe, e Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ela fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Boa noite. Do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Ninguém vive dignamente sem se sentir amado. A carência afetiva está na raiz da maioria de nossas doenças e problemas de relacionamento geral. Temos uma necessidade imperiosa de sermos aceitos e amados. Porém, nem sempre as pessoas estão prontas para isso, pois elas também precisam ser aceitas e amadas. No fundo, cada um está esperando receber amor, enquanto não recebe, também não se sente estimulado a amar. E assim, vamos fechando os nossos olhos para melhor concentração, elevando os nossos pensamentos ao nosso anjo guardião que está ao nosso lado, e junto dele, de mão dadas, vamos nos aproximando dessa espiritualidade amiga que aqui desde cedo já preparou esse ambiente para nos receber, e ainda envolvido com essa espiritualidade, com o nosso anjo guardião, vamos nos aproximando de Jesus e junto dele, de Mãe Maria, nos aproximando de Deus Pai e pedindo, Senhor, que abra as nossas mentes, a nossa percepção, o nosso coração, para que estaremos dispostos a receber todos os ensinamentos trazidos pela nossa irmã Lília. E assim, Senhor, abençoa as palavras que ela preparou com todo carinho para nós, e que essas palavras possam cair fundo em nossos corações, nos abastecendo de tudo aquilo que nós necessitamos para essa noite e para toda a semana. Que Jesus esteja conosco, nos envolvendo, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Opa, agora foi. Boa noite a todos, meus irmãos. Hoje nós vamos falar do livro do mês, né? Foi pedido para falar sobre o livro Saúde da Relação Pais e Filhos, do Alírio de Cerqueira Filho. O Alírio é um médium, um trabalhador espírita muito preparado. Ele é médico, ele é psicólogo, psicanalista. O currículo dele é pouca coisa, assim. Então, ele se propôs a fazer uma série de livros sobre a questão da relação de pais e filhos, sobre educação infantil. E o escolhido para a gente comentar foi esse. Então, eu vou fazer um apanhado geral do que é o livro,
Vou dar um coquetel para vocês, um aperitivo para vocês ficarem com vontade de ler, porque ele é excelente. Então, nós vamos começar. Vamos lá. Nós sabemos e ouvimos, né, o trecho do Evangelho, e principalmente essa parte aqui de Santo Agostinho, a gente sempre ouve que lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós mesmos dependia que fosse ditoso. Então, a gente vê a maioria dos pais conscientes, espíritas, eles têm essa grande preocupação de como eu vou fazer isso. Hoje é tudo tão difícil. As questões com as crianças, com os adolescentes, são tão difíceis de resolver. O mundo lá fora está cheio de problemas, de complicações, né? E a gente sabe que esse papel da família é trazido por nós, para nós, por Jesus, com a medida da importância que ele tem. E que nós temos esse papel importante na recepção dos espíritos que estão ligados a nós por outras encarnações. Nós temos, às vezes, compromissos, dívidas, acertos, e que nós temos que fazer a nossa parte. Não necessariamente o outro fará. Nunca a gente pode garantir, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, quando você olha o panorama atual, hoje, dessa sociedade em que vivemos, e não é só aqui no Brasil, não, é uma questão mundial, que a gente vê que o si mesmo é o centro. E eu diria assim, como psicólogo, que o si mesmo tem que ser o centro, mas tem que ser de uma forma saudável. Nós temos que ser o centro de nós mesmos, na questão do equilíbrio, dos objetivos, das nossas propostas, da nossa doação ao próximo, o centro de nós mesmos, no sentido de nós estarmos cientes da nossa direção a seguir, dos nossos compromissos assumidos, mas não o centro egoístico. Não é egoísta, é egoístico. Quer dizer, tudo tem que ser para mim, tem que ser tudo como eu quero, na hora que eu quero. E assim, rápido, tudo agora, né? Que é o hedonismo. E também a questão do sucesso, do poder. Eu tenho que ser bem-sucedida. Mas o bem-sucedido também tem duas faces. Tenho que ser bem-sucedida em quê? Ter muito dinheiro? Tem que ser bem-sucedido numa profissão maravilhosa, alcançar patamares de poder enorme e largar todos aqueles que nos cercam, aqueles que muitas vezes nós trouxemos à vida sozinhos, né? Então aí nós voltamos à questão parental. A questão parental diz respeito a pai e mãe, a nossa função como pai e como mãe, como família, do direcionamento daqueles que vêm através de nós. Hoje, as coisas estão muito deturpadas. A gente vê movimentos aí em grupos que têm a bandeira, impõem uma bandeira de novidades sociais, morais, e eles falam, para que família? E eu pergunto para vocês, para que família? Será que o ser humano, quando chega aqui, ele é solto no mundo e ele aprende sozinho o que é ser um ser humano? Ou ele precisa do amparo, da escora, do acolhimento para que ele se forme como ser humano? Tem um teórico de família que ele diz que o homem, quando nasce,
ele sai da barriga da mãe e vai para a barriga da família. Ou seja, a parte fisiológica está pronta, aí ele nasce depois de 9 meses e ele vai começar a se constituir como ser humano dentro da barriga da família. Ou seja, com a assessoria do seu pai, da sua mãe, com o convívio dos demais familiares, onde ele vai aprender os primeiros exemplos do que ele é e do qual é a relação dele com os outros, do papel que ele tem naquele círculo familiar. E esses, vamos dizer, esse pessoal novidadeiro, que pouco entende de ciência, pouco entende de religião, eles querem dizer, para que família? E aí, nessa questão, a função materna, a função paterna tem que ser primordial. E eles falam que a função materna e paterna também é aprendido. Sim, tem uma parte que você aprende a ser mãe ou ser pai com a paternidade e com a maternidade, mas isso é inato do ser humano na maioria das vezes, né? E esse monte de teorias acaba interferindo no pensamento de muitos jovens, pessoas que não querem mais assumir papéis, pessoas que relutam em dizer, eu ter filhos? Imagina! Ou aqueles que já são pai e mãe, terceirizando o processo de educação, terceirizando o processo de maternagem, que é a primeira atuação da mãe com o seu bebê, que é fundamental para a constituição do ego, do psiquismo daquela criança. Isso é o que a gente vê hoje, todo mundo descompromissado, todo mundo terceirizando, todo mundo... E mesmo aquelas pessoas que muitas vezes falam, tem que dar limites para o filho. Eu já ouvi uma mãe falando assim, eu dou limite sim, eu não mudo nem um passo da minha vida por causa do meu filho. E aí a gente pergunta, mas será que está certo isso? Não é questão de mudar passo da minha vida em função dos filhos. É questão de dar para o filho o que o filho precisa para se constituir no indivíduo. Dizer para aquela criança quem ela é, que ela tem uma raiz, uma família para dar escora e ser retaguarda dela nesse início de caminhada. E isso se contrapõe ao panorama perene que está presente na lei de Zeus, que é essa relação do eu e do outro. Se eu não sei quem eu sou, como eu vou me relacionar com o outro? Né? As leis divinas são imutáveis. Nós sabemos. A gente pode ler no Livro dos Espíritos, em um mundo de obras espíritas que nós temos. A lei de Deus não muda. Só que os homens temem e teimam em mudá-la. E mudá-la a seu bel prazer conforme suas conveniências. Como se fosse uma afronta para Deus. E se não tivesse estrutura familiar, que tipo de ser humano nós vamos criar? Nós temos graves problemas hoje. Problemas de falta de empatia, que a criança não é ensinada a ter empatia. É aquele filho reizinho, a rainha, a princesinha da família, que não tem limites, não aprende a respeitar o amiguinho, o outro, que é criado como um ser único. O único que deseja, o único que tem que ter as vontades satisfeitas. E esse tipo de coisa dá origem, mais para frente, a um monte de patologias. Pode desenvolver, com o tempo, uma esquizofrenia, uma psicose forte, persecutória, os psicopatas, transtorno borderline, um monte de patologias mentais, porque ela vai se
crescendo, vai se estruturando toda deformada nos seus padrões, nos seus valores. E aí chegou a Lírio. E agora, em função de tudo isso, ele fez esse livro, né? Então, ele fez uma interface, né? A metodologia que ele usou foi pegar todas essas leis de Deus, pegar todos os ditames espíritas, as leis, todos os conselhos que a espiritualidade traz, o que eles nos trazem, e o que a psicologia traz, focando principalmente na psicologia transpessoal. E ele faz o entrelaçamento desses conceitos. E tudo que a gente ouve falar dentro da casa espírita, ou ouve nas questões de pessoas dedicadas à saúde mental, a psiquiatras, psicólogos, ele faz essa interface entre as duas leis. E a gente vê que se encaixa como uma luva numa mão, direitinho, né? E ele foca especificamente esse volume nas disfunções que existem nessas relações entre os pais e os filhos. Como se constituem essas relações? Dependendo de como ele é formado, o papel que cada um ocupa, o papel que cada um pratica nesta relação pode transformar a relação entre pais e filhos extremamente inadaptativa, extremamente funesta na relação de formação de um indivíduo. E então, a gente voltando um pouquinho às questões atuais, né? O que a gente vê? Eu já falei no panorama dessas relações, disfunções. Pais que não controlam os filhos, pais que se queixam, chega na adolescência, não tem mais o que fazer, meu filho só quer determinadas coisas. E hoje tem o agravante desse vício em tecnologia, que se torna muitas vezes incontrolável. E as crianças vão também nesse processo distorcendo a percepção da realidade e formando suas capacidades psíquicas de uma forma distorcida. Habilidades intelectuais, elas são prejudicadas, relações pessoais, funções executivas do cérebro, são todas distorcidas e que geram problemas. E os pais não conseguem manter uma ordem, um limite para uso de internet, uso de nada, de jogos, de um monte de coisa. Então, a criançada fica aí perdida. E aí apresenta mau rendimento escolar, são levadas a vícios. Quantos problemas a gente vê em consultório com essas invasões em WhatsApp de escola, de grupos escolares, incitando as crianças a suicídio? Crianças que antigamente não tinham perfil de doenças graves, hoje a gente encontra crianças, nós encontramos já, que chegou ao nosso consultório, criança de 9 anos com traço de psicopatia grave. Coisa que antigamente era inadmissível. E os pais ficam perdidos, porque eles não sabem o que fazer. Tem alguns que querem fazer, mas não sabem como. E tem outros que nem se preocupam em como fazer e não querem e terceirizam mesmo, né? E aí nós temos filhos órfãos de pais vivos. Eles estão por conta. Às vezes a criança tem que ter uma explicação mais profunda de alguma situação. Olha, você tem que fazer assim, porque é assim. O que a criança entende nessa faixa etária, por exemplo, dos 8 anos? Eu vou procurar explicar a situação com uma linguagem de 8 anos. E a maioria dos pais não fala, não quero, porque eu não permito, e pronto. A criança fala, não permite, e pronto. Mas eu quero e eu faço. E ele encontra uma brecha e faz. Porque as crianças, hoje em dia, são muito opositoras, né?
E esses transtornos dos pais e dos filhos geram uma relação doentia. E aí eu lhe te pergunto, como deve ser a relação, né, para que esta relação propicie a formação de indivíduos cada vez melhores? E o que a gente vê, né, no livro, o que ele procurou trazer no livro com relação a isso? Primeira coisa que eu já falei foi juntar a psicologia e espiritismo como embasamento teórico, né? Ele fala muito do papel e das funções de pai e de mãe, né? Ele fala que somos colaboradores de Deus, somos co-criadores. Deus precisa de nós para que fisiologicamente nós cooperemos com a formação de outro indivíduo para que ele tenha um processo de evolução. Mas isso não se limita à questão fisiológica. Isso também é a questão emocional, a questão psicológica e a questão de moral, principalmente, de caráter. Então, nós temos que ver os erros dessas relações e corrigi-los, né? E perceber também, nesses nossos papéis, se existe algum erro nosso, alguma dificuldade nossa, que nós trazemos de muito tempo, corrigir, porque senão isso vai se refletir diretamente na educação dos nossos filhos. É inevitável, por exemplo, uma pessoa que teve grandes problemas com sua adolescência, por exemplo, teve uma adolescência difícil, tinha problemas de entrosamento com os outros jovens, não sei o quê. Quando ele for pai, se ele não tiver isso bem resolvido dele, ele vai projetar isso no filho e vai interferir na relação. Ou ele vai procurar proteger aquele filho das relações, impedindo que o filho sofra. Ou se ele teve uma educação muito rígida, mas rígida que eu digo é rígida mesmo, que ele foi podado de viver suas situações sem um apoio, sem assistência, ele vai fazer a mesma coisa com o filho. Então, nós, enquanto adultos, sem perceber, nós passamos as nossas dificuldades nesta relação. Então, é importante um trabalho nosso de autoconhecimento e resolução disso, né? E aí, essa autorreforma que nós fazemos, que a gente ouve tanto na casa espírita, por que também tem a questão da reforma íntima? Não fala-se no Evangelho que nós temos que fazer a reforma íntima para a gente melhorar a relação com as pessoas? Então, principalmente com os nossos filhos, né? E ele apresenta aí alterações de comportamento, ele dá exemplos de casos. E é excelente, porque tem muitos exemplos aí que nós nos projetamos, nós nos identificamos com eles, né? E o que ele estuda? Função paterna e materna, formação de caráter, ele fala encorajamento, elogio, motivação, como se dá isso. Ele coloca a questão do livre-arbítrio, a nossa relação com os nossos filhos, como a gente tem que lidar com o livre-arbítrio dos filhos, até que ponto nós devemos interferir. Fala das críticas ofensivas, coisas que às vezes a gente faz. A gente tem que criticar algum comportamento do filho, é uma coisa. Agora, a gente criticar o filho ofensivamente é outra coisa. O primeiro caso funciona, o segundo estraga, né? Como a gente faz o aprendizado das consequências, e a questão dos limites, do comodismo e permissividade, isso ele fala muito. E aí, para encerrar aqui, eu vou falar um pedacinho do que ele fala, com relação das funções do pai. Então, aí ele fala da nossa função colaborativa, que isso também é falado em psicologia. A biológica e a formação do caráter do filho. Por isso que somos co-criadores.
Ele fala que a função colaborativa paterna é suprir o corpo, ou seja, é aquela antiga função supridora do pai. O pai tem a função primordial de ser aquele mantenedor da família. Hoje nós temos um misto, a mãe também tem que cooperar nisso, mas não quer dizer que o pai deixou de ser o colaborador. E isso tem uma ligação com a terra, com o físico. Eu mantenho a saúde, alimento, a lei, trago as leis do mundo para o filho. Então, eu tenho uma função paterna. Eu sou aquele da lei. Isso se fala muito em psicanálise. O pai é representante da lei. E a mãe é a representante do arquétipo divino. A ligação com Deus, o amor, suprir o espírito, implementar a fé no coração dos filhos. E aí, as relações disfuncionais, elas se dão quando esses papéis são trocados. São trocados e não são exercitados corretamente. E aí, para a gente terminar, dentro da função colaborativa, tem a diretiva, aquela que a gente dirige o filho para a prática do bem, fortalece o amor por si mesmo, para o próximo e para Deus. E orienta o caráter, que é a função orientativa. Essas duas funções, elas são feitas quando o filho é criança e adolescente. Quando o filho chega na adolescência, o pai e a mãe começam com a função sugestiva, que é sugerir aos filhos adultos a continuidade do que ele recebeu na infância. É o que ele aprendeu. O que eu ensinei na infância e adolescência, eu lembro para os meus filhos adultos. Inclusive para ele passar isso para os seus filhos, né? E eu vou mostrar aqui para vocês aquele esquema que ele fala. A relação saudável é a relação vertical, consensual, amorosa, onde pai e mãe estão na mesma direção e abaixo o filho. Ou seja, tem um patamar de respeito aí entre pai e filho. O pai e filho comandam? Sim. O pai e a mãe comandam? Sim, o pai e a mãe comandam. E o filho respeita e, até certo ponto, obedece. Então, essa relação, se ela for banhada pelo amor, ela é uma relação saudável. E ela é a relação mais desejada, vamos dizer assim. Agora, tem 3 tipos de relação disfuncional. Opa, desculpa. A primeira relação disfuncional, ela tem a mesma formação da primeira, que é a consensual amorosa. Só que ela tem um pai e mãe autoritários, que ele baixa a ordem e é um tirano, um carrasco. Então, a formação é a mesma, mas a forma como ela é exercida está errada. A outra é invertida, onde o filho passa a ter o primordial posição de comando. É aquela mãe, aquele pai que fala: ah, meu filho é meu reizinho, minha filha é a princesa. E o filho ou a filha passa a mandar no pai e a mãe, e ele que comanda o que ele quer e como as coisas têm que ser. E a outra relação disfuncional é a relação horizontal, onde o filho está no mesmo patamar de pai e mãe. É aquela estrutura onde pai e mãe são amiguinhos dos filhos. Não podemos esquecer que pai e mãe tem que ser pai e mãe, e não amiguinho dos filhos. Eles estão no comando, até que seus filhos tenham a capacidade e a responsabilidade para responder sobre seus atos. Então, essa foi a pitadinha, aperitivo, para vocês verem. Ele traz os exemplos, ele mostra os exemplos dentro desses esquemas, dando sugestões, e eu espero que vocês
possam ou ler, se tiver interesse, ou indicar essa obra para todos aqueles que estão com dificuldade de conduzir os seus papéis de pai e mãe. Para terminar, ele fala: quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. Ou seja, nós fizemos tudo o que pusemos dentro do que é mais saudável. Então, estamos com as nossas consciências em paz diante da tarefa que foi a nós destinadas por Deus. Obrigada, desculpe eu gaguejar um pouco, eu estou com uma rinite muito forte, está difícil falar, mas espero que eu tenha passado algum conteúdo que seja bom para todos vocês. Boa noite, muito obrigada. E agora, depois de todo o aprendizado da palestra da noite, vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, tranquilizando a nossa mente, e vamos sentindo aquela luz intensa que vem do mais alto e vai nos envolvendo em muito amor, muito amparo. E assim, essa luz intensa, que já envolve o nosso corpo físico, nos trazendo paz e harmonia. Essa luz intensa vai envolvendo o nosso centro de força coronário. E a partir dele, essa luz vai descendo, chegando ao nosso frontal. Já estamos com essa ligação com o mais alto. E no frontal que possamos ter os pensamentos equilibrados, pensamentos positivos para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. E assim essa luz intensa desce mais um pouco, chegando ao nosso laríngeo, envolvendo a nossa fala, tudo o que podemos passar para as pessoas, palavras de amor, palavras de amizade, de afeto. E assim essa luz continua descendo, chegando até o nosso cardíaco, iluminando esse centro de força responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E assim vai descendo um pouco mais, também iluminando o nosso centro de força gástrico, o nosso centro de força esplênico, descendo mais um pouco até o nosso centro de força genésica. E essa luz intensa que está nos envolvendo continua assim a iluminar o nosso corpo físico, descendo pelas nossas pernas, pelas nossas solas dos pés, e vai subindo até o nosso centro de força básico, e vai iluminando a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra. E essa luz continua e chega novamente ao nosso centro de força coronária. E nós vamos nos sentindo muito melhores do que quando aqui adentramos, sentindo toda a energia que veio desses irmãos da espiritualidade maior, a energia que vem do nosso Mestre amorável Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.